Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Carlos e este é o meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Esse canal foi criado para poder discutir com os meus alunos, ex-alunos e curiosos e afins e amigos, temáticas a respeito de história, certo? Gente, eu estou em todas as mídias sociais, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no YouTube, estou no Twitter, é só colocar lá, professor Carlos Canelas, Canelas com dois L's, que vocês vão me achar facilmente. Então é só curtir, compartilhar, se inscrever para poder receber aí a atualização dos vídeos, ok? Bom, a temática que eu trago para vocês hoje é uma temática bastante interessante, que está intimamente ligada com o processo de independência do Brasil. Presta atenção no nome, criatura, processo de independência do Brasil. Ou seja, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, do dia para a noite, nada disso. É um processo longo, é um processo complexo, onde as várias dinâmicas de ordem política, econômica, vão acabar se impondo aí, né, para a independência brasileira, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, não esquece, o Brasil ainda no século XIX vivia a dinâmica de dominação mercantilista imposta por Portugal. Ainda se vive as dinâmicas de dominação do Pacto Colonial. Ou seja, o Brasil era totalmente dependente dos portugueses, certo? Lá na França, vai subir ao poder um rapazinho bem simpático, baixinho assim, chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele vai acabar assumindo uma postura de expansionismo territorial e vai anexar outros países europeus. Vai dar uma surra na Áustria, vai dar uma surra na Rússia, essa é fácil. Vai bater em todo mundo. Só não consegue pegar um único cara, não consegue pegar os ingleses. Afinal de contas, superar a Inglaterra, né, no oceano era difícil. Qual vai ser a grande ideia de nosso amigo Napoleão Bonaparte? Bom, em 1806, Napoleão Bonaparte vai impor ao continente o que a gente vai chamar de bloqueio continental. Ou seja, ele vai impedir que os outros países fizessem comércio com a Inglaterra, como se a Inglaterra ligasse para isso, né? A Inglaterra estava dominando as Américas, a África, a Ásia, está chegando na Oceania, então para a Inglaterra é indiferente. Era só para Napoleão achar que podia realmente. Qual que vai ser a jogada? Portugal dependia fundamentalmente dos ingleses, certo? E os ingleses vão impor uma condição. Se você participar do bloqueio, eu deixo você sozinho. A coroa portuguesa fala, pô, sacanagem, né? Aí os franceses, se você não participar, eu te ataco. E os portugueses, bom, tá disso. No final das contas, os portugueses acabam aderindo às pressões da Inglaterra e não participam do bloqueio continental. O que vai deixar Napoleão Bonaparte extremamente irritado, deixa o cara assim doido da vida, tá? Por conta disso, no finalzinho de 1807, Napoleão começa a sua expansão contra Portugal. E finalmente, em 8, ele acaba invadindo Portugal. Nesse mesmo ano, em 1808, vai ocorrer a fuga da família real para o Brasil. Ou seja, a corte portuguesa todinha vem em massa para cá para fugir lá do nosso amigo Napoleão Bonaparte. Bom, é nesse momento que as questões de dependência começam a ser um pouco mais necessárias. Por quê? A partir do momento que Dom João e toda a corte pisa aqui no Brasil, de imediato já é assinada a abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, todas aquelas restrições econômicas impostas pelo Pacto Colonial acabam caindo por terra, porque Portugal e o Brasil deixam de ter esse vínculo de exclusividade e o Brasil vai poder fazer comércio com quem ele bem desejar. Tudo bem? 2 anos depois, em 1810, dois tratados fundamentais. O primeiro de comércio e navegação, que vai reduzir as taxas da Inglaterra, a Inglaterra é muito sabida, e aumenta as outras taxas. E depois outro tratado, que é o Tratado de Aliança e Comércio. Esse Tratado de Aliança e Comércio, ele é ainda mais curioso, porque ele vai colocar duas coisas. Vai impor lá uma liberdade de culto, não esqueçam que os ingleses eles são anglicanos, e até tinha uma ideia bem ligeira, bem rápida, sobre uma questão muito delicada nesse momento, que é a questão da abolição. Foi ventilada a ideia, ela não foi ainda maturada até chegar no ponto de fato, acabar com a escravidão.
Repare que sistematicamente o Brasil começa a abrir economicamente suas portas. Pois bem, abrir as portas econômicas é a mesma coisa que abrir as portas políticas. Afinal de contas, nós estamos no século XIX, o liberalismo está vindo ferrenho, há várias ideias de independência, tudo aqui, o capitalismo está cada vez mais dinâmico. Então o Brasil ele precisa de qualquer forma estar inserido dentro desse contexto. Pois bem, enquanto a presença portuguesa ocorre aqui no Brasil, lá em Portugal a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Por quê? Começa um conjunto grande de movimentações que vão acabar questionando a presença de estrangeiros. Essa presença de estrangeiros, especialmente ingleses e franceses, vai culminar em 1815. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte vai sofrer uma violentíssima derrota e acaba sendo preso posteriormente. Em 1815, esse questionamento do poder vai acabar culminando no que você vai chamar de Congresso de Viena. O que foi isso? As diversas potências europeias, mais os Estados Unidos, vão lá para Viena e falar o seguinte, vamos fazer o que agora? Que Napoleão está longe. Vamos redefinir as fronteiras? Yes! Vamos restabelecer o poder? Yes! Todo mundo ficou feliz. Ei, felicidade! Vai ficar todo mundo como estava antes. Só que tinha um pormenor. O pormenor era o Brasil. O pormenor era Portugal. O pormenor era Dom João. Como Dom João estava no Brasil, estava na colônia e não estava em Portugal, havia um grande risco, portanto, de Dom João não ter direito a voto. O que vai fazer o nosso amigo Dom João? Ele vai tirar uma carta da manga fantástica. Ele promove o Brasil à condição de reino de Portugal e Algarves, Reino Unido. Ou seja, aí sim você pode pensar que da noite para o dia o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido. As cortes portuguesas, aquela aristocracia, aquela burguesia toda, vão ficar alucinados. Falar assim, nossa, como que pode esse doido aí estar querendo de qualquer jeito transformar o Brasil em um reino? E os nossos benefícios, os nossos monopólios, como que vai ficar tudo isso? Já questionavam isso desde 1808. Voltaram a questionar em 10. Vamos questionar agora em 15. Tudo bem? E esse questionamento vai acabar levando, 5 anos depois, 1820, o que a gente vai chamar de Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto tinha duas ideias simples, básicas. Trazer a família real de volta para Portugal e recolocar o Brasil à condição de colônia, coisa que as elites brasileiras não admitiam de jeito nenhum. Afinal de contas, elas já estavam numa situação um tanto confortável nessa nova relação de poder. Estavam numa situação um pouco mais favorável para eles. Tudo bem. A pressão aumenta até o momento que vem uma ameaça de invasão de Portugal para o Brasil. Gente, assustador. Em 1821, acaba, essa revolução foi em 20. Em 21, a corte portuguesa ela acaba voltando em massa para Portugal. Mas Dom João, sabidamente, o que ele faz? Ele deixa o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Presta atenção, Dom Pedro, príncipe regente, não ainda Dom Pedro I. Tudo bem? Quando virou ano de 22, uma nova onda de pressão que vem lá de Portugal acaba surgindo, querendo que Dom Pedro volte de qualquer jeito para Portugal, inclusive sob a ameaça de invasão. Nesse momento, Dom Pedro, dia 9 de janeiro, ele diz para o povo que vai ficar. Para o bem da nação, diz quanto que eu fico, tá? Esse famoso dia do fico. É quando ele assume um compromisso de ficar no Brasil e dar seguimento nessa política de independência que o país estava passando. Tudo bem? 7 de setembro de 22. Existe uma grande lenda que Dom Pedro subiu no cavalo, socou a espada, tudo isso. O que se sabe é que Dom Pedro I estava lá conversando com os soldados e vem lá a questão da independência. Dom Pedro tirou lá o seu chapéu, tinha duas fitas no chapéu, uma verde e uma amarela. Ele tira a fita verde, que era da sua casa, de Bragança, e fala, não temos mais relação com os portugueses. Tudo bem? Qual que vai ser o lance? Quando o Brasil decreta sua independência, o Brasil corta os vínculos com Portugal. Corta os vínculos políticos, corta os vínculos econômicos, mas será imposta uma nova estrutura de poder, que é o Primeiro Império. Ele corta esses vínculos, mas mantém os vínculos com a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra ela passa a financiar boa parte do desenvolvimento econômico do Brasil. Tudo bem?
O que tem que ficar claro é o seguinte, que esse processo de independência, ele não correu de uma forma romanceada, puxando lá a espada, aquela coisa toda, mas também ela não foi nem um pouco pacífica. Por quê? Porque há um conjunto grande de atritos em outras províncias, que vou falar isso depois em outra aula, que vai acabar levando para o processo de independência. E a própria briga que envolve, de um lado, Portugal e do outro, o Brasil. Tudo bem? Temos que pensar numa dinâmica que eu gosto de explorar muito com os meus alunos, que é de mudanças e permanências. O que mudou? O Brasil é independente. Eba! O que vai permanecer? Apesar desse novo quadro, o Brasil continua sendo um país fundamentalmente escravista, agroexportador, muito empobrecido, com uma grande diferença social, onde haverá uma massa de excluídos negros, mestiços e índios, dominados por uma minoria branca que vai se impor de uma forma bastante agressiva. Tudo bem? Isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam, como eu já disse, e façam aí os seus comentários aí nas coisas que depois eu respondo direitinho. Beleza? É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.